Voltamos aqui para a última parte desse estudo acerca de como a reflexão pode nos ajudar a ter um novo fôlego para a situação virar a nosso favor. Da última vez, cantei uma canção aqui, a afinação não ficou tão boa, mas como minha proposta aqui é o estudo e não a música, minha autoestima foi convencida de que está tudo certo. Gostaria de cantar uma canção que tem uma ligação com o tema, mas convido você a se juntar a mim. Vamos cantar juntos? O nome da canção é Deus Me Levanta. A letra estará aqui na tela para facilitar a sua participação. Vamos lá? Quando estou triste e minha alma está cansada, quando os problemas faz o coração pesar, então eu paro no meio do silêncio até que venhas ao meu lado sentar. Estou triste e minha alma está cansada, quando o problema faz o coração pesar, então eu paro no meio do silêncio até que venhas ao meu lado sentar. Deus me Deus me levanta para alcançar montanhas. Deus me levanta para andar por sobre o mar. Forte sou quando estou sobre seus ombros. Deus me levanta mais do que eu possa alcançar. Deus me levanta mais do que eu possa alcançar. Reflexão, o ponto onde a virada começa. Vamos resumir o estudo anterior, a parte 1, para colocar você na mesma página desse estudo. Iniciei com a afirmação que quando procuramos um espelho, é porque estamos buscando em nossa imagem refletida nesse espelho, encontrar todos os defeitos a fim de evitarmos que outras pessoas os vejam antes de nós. Queremos sair de casa com a aparência impecável. Bom, assim é a reflexão. Procuramos defeitos em nós mesmos, seja na área profissional, emocional, relacional ou espiritual, com a intenção de melhorar em todos os aspectos. Bom, e nesse tempo de reflexão, geralmente fazemos uma conferência conosco mesmo. Podemos até levar em consideração alguns conselhos de alguém, mas a decisão do que fazer sairá sempre de dentro de nós. Parar é como fazer um balanço. Na primeira parte, destaquei a necessidade de parar para depois seguir. Tudo começa com parar, para a reflexão poder funcionar. E em seguida, é necessário dar um passo à frente, se movimentar. Hoje, falaremos acerca da segunda parte, ou seja, ter atitude. De como seguir em frente.
Quando me referi a parar na primeira parte, apresentei 3 ocasiões em que parar é a melhor opção para seguir em frente. Vamos relembrar. São elas. Número 1. Parar para seguir em frente é bom quando os relacionamentos precisam ser recuperados. Parar é bom quando optamos por uma vida que não nos cabe. Parar é bom quando precisamos perceber o prejuízo das nossas escolhas. Nessa segunda parte, vamos para a reação, atitude que pode reverter o quadro desastroso e nos içar para outro nível. Mais do que uma pequena consideração acerca da vida, mais do que um pensamento avulso, vago e sem direção, a reflexão intencional é nos fazer olhar com profundidade para dentro de nós, para considerarmos o futuro próximo, como seremos para além de nós, encontrar o nosso eu defeituoso e convencê-lo a mudar de atitude. O nosso texto básico é o de Lucas 15, que usamos na semana passada e hoje também, que é a parábola que Jesus contou acerca do filho pródigo, o qual quis sua parte na herança, não considerou nada e nem ninguém, não quis ouvir conselhos para saber se essa decisão seria prudente ou sustentável. Ele fez tudo pensando nele, baseado em ilusão, que por sua vez foi gerado na sua imaturidade. Provérbios 10, 8 diz: o sábio de coração aceita os mandamentos, mas o insensato vem a arruinar-se. Quando acabou o dinheiro, aquele filho pródigo teve que enfrentar a realidade da vida, passar a experimentar uma situação inédita. Sempre teve tudo fácil, pessoas para servi-lo, e agora ele precisou produzir para sobreviver. Perder a vida fácil foi importante para ele, embora tenha sido um golpe duro. Sem as nuvens escuras da ilusão, ele agora podia ver a luz que guiaria na direção de verdadeiros ganhos na vida. Seu Deus, sua família e sua dignidade. Há pessoas que, quando perdem, se tornam orgulhosas e, por capricho, mantêm sua opinião, sua geniosidade, são duras, não reconhecem o erro, não cedem nem retrocedem e, muito menos, admitem erros. Sempre que essas pessoas perdem algo, é sinal que vão perder mais ainda em seguida, porque não aprendem, não freiam, não reconsideram, ou seja, não refletem nas perdas. Mas quando a perda nos faz considerar todo o histórico, olhar com cuidado para dentro de nós, a fim de nos fazer analisar, examinar com calma toda a situação, isso sempre traz chances para as nossas soluções. Após essas considerações iniciais, vamos então para a parte desse estudo que tem por propósito nos juntar no processo de virada em nossas vidas. O primeiro ponto é: a reflexão abre um caminho novo para quem olha para si mesmo sem máscaras. Quando olhamos para nós mesmos, conseguimos ver o verdadeiro eu que precisa de ajuda. Olhar para nós mesmos leva-nos aos cômodos internos do nosso ser e lá nos faz ver o quão frágeis somos. E essa percepção nos leva à humildade. Visitar a nós mesmos é como ir a um cômodo de uma casa que sabemos que está lá, mas não visitamos há tempos. E quando resolvemos ir, o encontramos cheio de poeira e carecendo de reparos na sua estrutura. Acompanhe comigo essa sequência de versículos. Leia e ouça para fixar melhor em teu coração. Salmo 19, 12 e 13. Quem pode discernir os próprios erros? Purifica-me, tu, dos que me são ocultos. Também de pecados de presunção, guarda o teu servo, para que não se assenhoreiem de mim. Então serei perfeito e ficarei limpo de grande transgressão. Em Provérbios 29, 1 diz assim: quem insiste no erro, depois de muita repreensão, será destruído sem aviso e irremediavelmente. E em 2 Coríntios 13, 5 e 8 diz assim: examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Se não é, que já estáis reprovados. Porque nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade.
Reconhecer a nós mesmos, encontrar a verdade aqui dentro é um passo importante. Olhar para nós mesmos nos coloca frente a frente com a nossa humanidade. Fica mais evidente nossa condição limitada e o quão frágeis e perecíveis somos, pequenos e incapazes. Mas é aí também que nos convencemos de buscar ajuda. É quando a família, a igreja, os amigos e em especial Deus entra. A partir desse ponto, lançamos novo plano, porque nossas decisões serão baseadas em outro ponto de vista. Eu quero reforçar com você de que é importante tirar as máscaras, não guardar absolutamente nada, nos tornar nus diante do Senhor e da situação para que a gente possa então abrir um novo caminho. E o segundo ponto é que a reflexão abre um caminho novo para quem resgata o temor a Deus. O filho pródigo disse o seguinte: pequei contra Deus. Tanto o Salmo 40, versículo 1, quanto o 53, versículo 1 afirmam: diz o insensato no coração, não há Deus. Note que o Salmo não se refere a ateu, ele afirma que o insensato ou tolo diz em seu coração, não há Deus. Ou seja, não tem sensatez que não considera o espaço de Deus, não teme, muito menos o honra. Acompanhe essa série de versículos para que possam ficar mais gravados em seu coração. Salmo 51, versículo 1 a 3, Davi diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Por temer a Deus, ele se quebrantou e deu satisfação ao Senhor. Davi disse isso porque depois de pecar e refletir, foi movido pelo temor a Deus, a ponto de se humilhar e pedir misericórdia sem nenhuma máscara. E em Eclesiastes 5, 7, está escrito: em meio a tantos sonhos absurdos e conversas inúteis, tenha temor de Deus. Sonhos e conversas tolas, para quem não teme a Deus, se tornam bases para planejar a vida. Mas quem teme a Deus, compara tudo a partir dos princípios que Ele estabeleceu. Essa ferramenta é discernimento para a nossa vida, nos faz evitar de cair em armadilhas. Provérbios 3, 7 e 8 diz o seguinte: não seja sábio aos seus próprios olhos, tema ao Senhor e evite o mal, e isso lhe trará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Queridos, o temor do Senhor é sensato. Está lá em Salmo 111, versículo 10. É puro. Salmo 19, 9. Dá conhecimento. Provérbios 1, 7. E também o temor prolonga a vida. Provérbios 19, versículo 23. Havia uma centelha de temor no coração daquele jovem filho pródigo. Parecia extinto. Parecia que esse temor não estava mais lá, mas debaixo de toda aquela pessoa aparentemente insensível, indiferente e cheia de si, havia nos escombros de sua alma uma porção de temor. E ali foi o princípio da sabedoria. Provérbios 9, 10, você já deve ter ouvido falar, já leu muitas vezes, diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Note isso, o princípio da sabedoria que esse versículo se refere é como se estivesse dizendo: começar a saber o que fazer. Você teme a Deus, você então começou a saber o que fazer. A sabedoria começa aí. Dá seu pontapé no momento em que teme a Deus. Foi o começo de como saber o que fazer. A partir de temer a Deus, o filho pródigo começou a saber o que fazer. E é isso, queridos. O temor a Deus nos faz saber o que fazer. O temor que funcionou lá com o filho pródigo funciona hoje também. E ele deve nos colocar numa ação, num movimento. Por isso vamos ao terceiro ponto. A reflexão abre um novo caminho para quem tem atitude. Tem pessoas que ficam o tempo todo lamentando, lamuriando por causa das perdas, com peso na consciência. A cada momento, o fardo da culpa pesa mais e as mantém presas no mesmo lugar. O filho pródigo lamentou. Na reflexão, o lamento tem seu lugar. É ele que nos faz perceber que tudo poderia ser diferente, melhor. Mas após sair da estação do lamento, o filho embarcou na estação da atitude. Se você percebeu que precisa interromper um processo desastroso, quer seja pessoal, familiar ou espiritual, processo que estabeleceu uma sequência de acontecimentos ruins, reaja.
Faça como o filho pródigo. Olha, o verbo utilizado por Jesus para enfatizar o momento que o filho pródigo começou a reconstruir sua história foi levantar. Levantar. Jesus disse que ele levantou-se, ou seja, teve atitude. Se você concluiu que precisa revisar sua vida sem fingir que está tudo bem, que confia em Deus, que há temor para começar a saber o que fazer, e se chegou à conclusão que tomou decisões ruins e precisa recuperar a vida, então tome uma nova decisão. Ainda dá tempo. E o Pai te espera de braços abertos para te recolocar em seu lugar de honra. A reflexão não conclui processos, ela começa processos. A atitude, sim, termina processos. De nada adianta uma reflexão sem atitude. É como pensar e não agir. Siga, meu irmão, de passo em passo, de fé em fé, de glória em glória. Se você já passou pela reflexão, se você já fez uma conferência sincera com o seu interior, agora parta para a ação. O filho havia perdido o convívio da família, o dinheiro, o conforto da sua casa, os amigos, a dignidade, pois trabalhar para cuidar de porcos representa o mais indigno trabalho. Mas foi aqui, nesse ponto mais baixo que ele chegou, que fez a reflexão e a curva começou a subir na vida dele. Note que primeiro ele elaborou possibilidades dentro dele, a partir da reflexão, e depois fez um novo tempo acontecer fora dele. Ação, atitude. Não se deixe prender no mal do passado, reinicie no presente e tenha os efeitos no futuro próximo. Quando estamos no embalo de acontecimentos ruins, só vão parar se levarmos em conta os valores espirituais que até então estavam desativados. Tem muito recurso no reino de Deus. Note que o filho pródigo mostrou que temos a capacidade de consertar as coisas que nós mesmos estragamos. A mesma pessoa que pôs tudo a perder se recompôs, reagiu e recuperou tudo. E essa pessoa pode ser você também. Esse fenômeno da resiliência está dentro de cada um de nós. Você pode voltar ao estado de bênção original. Se de você saiu decisões ruins, pode inaugurar um novo tempo de decisões boas, esfriar a parte ruim para que a parte boa prevaleça. Em Mateus 21, 28 a 30, Jesus contou outra parábola que tem a ver com filhos. Diz que 2 filhos receberam ordens para fazer algo. Um disse para o pai que ia e não foi. O outro disse que não ia e foi. Jesus enfatizou nessa parábola a atitude. O que disse que não ia, no primeiro momento agiu mal, mas depois ele se recompôs, terminou bem. O grande combustível espiritual é formado pela fórmula que une fé e atitude. Muitas pessoas que tiveram fé, junto com a atitude, Jesus disse a elas: vai, a tua fé te salvou. Isso aconteceu com a mulher que sofria do fluxo de sangue em Mateus 9. Isso aconteceu com a mulher que ungiu os pés de Jesus com unguento e chorou sobre ele. Está lá em Lucas 7, versículo 36 em diante. O leproso que agradeceu por sua cura. Lucas capítulo 17, versículo 12 em diante. O cego de Jericó em Lucas capítulo 18, versículo 35. Todos eles saíram para uma nova vida depois de uma atitude. Faça a reflexão, certifique-se de que caminhos errados que andou, decisões desastrosas que tomou, reconheça firmemente que te fez mal e decida levantar-se e seguir por um caminho pavimentado pela palavra de Deus. Quero terminar esse estudo convidando você a pensar que muitas vezes abandonar a casa do pai, como fez aquele filho, tem ligação com abandonar a segurança da instrução do pai. Ou seja, nossa mente passa a pensar sozinha, se instruir sozinha, elabora sozinha, decide só. Foi isso que o filho fez, não pensou a partir do que o pai lhe instruiu. Às vezes, nossa mente é que está arruinada pela maneira independente dela processar as informações e interpretar as situações. Carrega pensamentos negativos, de baixa estima, alimenta a culpa e o complexo. Reafirmar que é incapaz, fortalecer a ideia de autoadulação, coitadinho que sou, é uma penitência desnecessária
pelo passado turbulento. Vamos mudar tudo isso. Note bem, Jesus não contou essa parábola para anjos e nem para criancinhas inocentes. Foi para gente como nós, que muitas vezes fez mal aos outros e a nós mesmos. Fez travessuras por fora e por dentro. Se você quer outro caminho, ele só é bom se te levar à casa do Pai. E na casa do Pai, você precisa saber que vai encontrar 3 coisas: sustento, instrução e responsabilidade. Fique com esse ensinamento final aqui. Sustento da sua sobrevivência. Lá na casa do pai, o filho disse que teria alimento. Instrução, porque lá na casa do pai o filho ouviria o que seria melhor para ele. O filho ouviria agora porque percebeu que não foi bom ouvir a si mesmo. Em Provérbios 13:1 diz assim: o filho sábio ouve a instrução do pai, mas o escarnecedor não atende à repreensão. Responsabilidade, porque lá é lugar de serviço. O filho pródigo lembrou dos trabalhadores de seu pai. E depois o texto nos diz que seu irmão mais velho estava trabalhando também. Lá é lugar de trabalho porque há responsabilidades. Ninguém pode viver às custas dos outros, nem na vida espiritual, nem na fé. A casa do Pai é um lugar de bênção coletiva. A causa do Pai é a sua causa. O negócio do Pai é seu negócio. Preciso ser mais enfático nesse ponto, porque muitos acham que o ambiente onde o Pai Celestial está, ou seja, a casa do Pai, é um spa, é um resort espiritual. Vai ter só mordomias, que não precisa ter responsabilidades com a fé, acha que é só declarar e dizer que é filho do rei, como se isso fosse mágico. O próprio Jesus disse: meu Pai trabalha até agora, e eu também. Aqui é uma relação de pai e filho. Ter responsabilidade no reino de Deus, na igreja, é uma bênção, pois nos coloca lado a lado com a missão de Deus. O filho pródigo não queria trabalhar, só queria gastar as riquezas do pai e logo percebeu que entrou numa furada. Se você quer se manter, ter produtividade e estar ao lado do pai, ocupe-se com aquilo que Deus se ocupa. Se não valorizarmos o que o Pai valoriza, vamos querer outro lugar. Se não percebermos a bênção que é estar na casa do Pai, seremos atraídos por outra vida. A questão é pertencimento. Se não sentisse que pertence a um lugar, é claro que vai querer buscar outro. Jesus disse que na casa de meu Pai há muitas moradas, ou seja, a morada que Ele prepara, que Ele pode nos dar, que vai nos pertencer, é com Ele, está ligado com Ele. Ligado às bênçãos do Senhor, ligado ao seu trabalho. Cada um de nós temos ministérios e responsabilidades. Se não fosse a responsabilidade de outras pessoas que pregaram o Evangelho para nós, não conheceríamos a Deus. Nosso trabalho na casa de Deus, no reino de Deus, é muito importante. E eu gostaria de dizer isso para você. Deus não está a passeio, tem muitas vidas para resgatar. Busque um novo caminho que o tire da companhia de porcos, que o leve para a companhia do Pai, que o tire da omissão, que o tire do conformismo. Vamos lá. Se você perceber coisas que estão acontecendo na sua vida, sinceramente, pode ser falta de um compromisso com Deus, de um envolvimento que dá sentido à vida, que dá produtividade à vida. Se você foi lá embaixo na vida, sofreu muito, mas ainda está aqui ouvindo essa mensagem, participando desse estudo, você pode ter a bênção da resiliência, ou seja, voltar ao ponto do melhor de sua vida. Então busque um novo caminho que o tire da ilusão de só ter a fé para gastar com orações de esbanjamento, de materialismo, e passe a produzir milagres pela intercessão por outras pessoas. Então busque um novo caminho que o tire das travas de uma mente que te faz sentir pequeno e te faça lembrar que você tem a Deus que te espera de braços abertos. E é Ele que dá motivo para te levantar e alcançar montanhas, como diz a música que cantamos no início. Busque esse novo caminho que te dê um destino ao lado do Pai. A casa dele é sua casa, mas a causa dele é a sua causa também. Vamos recapitular os pontos capilares que aprendemos aqui. Número 1. A reflexão abre um caminho novo para quem olha para si mesmo sem máscaras. Segundo, a reflexão abre um caminho novo para quem resgata o temor a Deus.
ele volta a fazer sentido na sua vida, volta a mexer com a pessoa. E terceiro, a reflexão abre um caminho novo para quem tem atitude. Deus permitindo, na próxima quinta-feira, às 21 horas, colocaremos novo estudo aqui. E no próximo domingo, teremos culto online às 19 horas. Aqui no canto superior, à sua direita, tem um sino. Se você clicar nele, você será avisado quando um novo vídeo for postado. Se ainda não se inscreveu nesse canal, abaixo tem um campo inscrever-se. Clique lá e esteja conosco aí nesse canal para quando a gente postar novas mensagens. Deus me levanta para alcançar montanhas. Deus me levanta para andar por sobre o mar. Forte sou quando estou sobre seus ombros. Deus me levanta mais do que eu possa alcançar. Deus me levanta para alcançar montanhas. Deus me levanta para andar por sobre o mar. Forte sou quando estou sobre seus ombros. Deus me levanta